apresentação. Dinas, obrigado aí por agradecer com a sua arte aí, pintar aí nosso mundo aí, praticamente. E agora quero chamar aqui Geraldo Rodrigues, da Leve Companhia de Teatro. Ele que é produtor teatral, adora ler, tocar piano e ouvir música. A sua chave de sucesso é fazer as coisas com muito amor e atenção. E é algo que ninguém sabe sobre ele. Ele treinou jiu-jitsu por 1 ano e meio, mas não saiu da faixa branca. Geria, manda seu golpe aí. Obrigado, Rafael. É melhor eu ficar no teatro mesmo, porque eu não tinha muito talento para o jiu-jitsu, não seguir essa carreira. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje do trabalho na Leve Companhia de Teatro. E outras vezes eu já falei muito sobre nossos projetos. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre teatro em geral. Vou começar com a minha linha do tempo. Em 2002, eu iniciei a Faculdade de Psicologia na Universidade de São Paulo. Concluí em 2009. Em 2003, entrei na Escola de Arte de Comunicações e Artes, na Escola de Arte Dramática, que é um curso técnico voltado para a formação de ator. Em 2012, abrimos a GR Artes. Em 2016, estreamos o primeiro espetáculo, o Livro de Ouro. Em 2017, concluí o mestrado em Artes da Cena na Unicamp, estudando as diferenças no trabalho do ator no teatro e no cinema. E em 2018, estreamos o segundo espetáculo. Em 2019, tivemos a coragem de adotar um programa de criação de marca para adotar o nome de Leve Companhia de Teatro com o André Moya, aqui da nossa equipe, que foi fundamental. Bom, o tema da minha apresentação de hoje é teatro, histórias para entender o mundo. Essa é uma frase relativamente simples de entender, mas acho que eu preciso explicar o que significa entender e o que é esse mundo que a gente quer entender através do teatro. Então, um exemplo que eu dou é, quando a gente quer entender o nosso mundo contemporâneo, o mundo de agora, geralmente a gente quer se informar, a gente procura um jornalista, porque o jornalista ele nos transmite as informações do dia a dia e analisa essas informações. Se a gente quer entender o mundo do ponto de vista da história, a gente procura os historiadores, porque os historiadores estudam a história, as relações entre as nações. Se a gente quer entender o mundo do ponto de vista da justiça, a gente procura um advogado, porque o advogado sabe o que é justo. E por que a gente procura o teatro, então? A gente procura o teatro quando a gente quer entender o nosso mundo interno. Quando a gente quer entender o mundo a partir do nosso ponto de vista e expandir esse nosso ponto de vista. A Gislene, nossa psicóloga, está aqui, ela não me deixa mentir. A teoria mais famosa da psicanálise é a teoria do complexo de Édipo, inventada pelo Freud lá no começo do século passado. O complexo de Édipo é inspirado num espetáculo de teatro, escrito em 427 a.C. pelo Sófocles, chamado Édipo Rei. Então, a peça que foi escrita em 427 a.C. reverbera até hoje com a teoria do complexo de Édipo. Da mesma forma, o Shakespeare, quando escreveu Hamlet, pode ser que alguém não conheça a história do Hamlet, a história do Hamlet é a história do Rei Leão. O Rei Leão da Disney é o Hamlet, adaptado para a animação e posicionado numa savana africana. Quando o Shakespeare escreve o Hamlet, ele coloca uma cena em que o Hamlet está tentando descobrir se o tio dele, que casou com a mãe, matou o pai. Então, o Hamlet ele precisa descobrir se é verdade que o tio matou o pai do Hamlet para casar com a mãe e se tornar o rei. E o Hamlet recebe no seu castelo uma trupe teatral e pede que essa trupe interprete uma peça em que existe um vilão que assassina o rei e desposa a viúva. E quando esses atores interpretam esse espetáculo, o rei, o tio do Hamlet, ele fica absolutamente nervoso, tem um ataque histérico, foge da sala, porque realmente aquela peça representava a história dele. Portanto, o teatro serve para que a gente se identifique com as histórias. E quando a gente se identifica com a história, a gente se sente menos só. O teatro serve para nos fazer companhia. E é por isso que nós somos a Leve Companhia. Porque nós queremos que você venha ao teatro e volte para sua casa, ainda que sozinho, mas que você volte se sentindo acompanhado, se sentindo compreendido. O teatro ainda tem uma outra diferença com relação ao cinema, que o teatro, ele demanda a participação do espectador. Então, quando você vai ao teatro, você precisa completar com a sua imaginação aquilo que não está sendo realizado em cena, diferente do cinema. O cinema, ele nos leva para um lugar de tanta realidade que, inclusive, tem um meme das pessoas que confundem o Morgan Freeman, que é o ator que interpreta o Mandela no Invictus, com o Mandela.
Por quê? Porque a gente, quando assiste um filme, a gente quase que a gente entende que aquilo é uma ficção, mas a gente entra naquilo como se aquilo fosse realidade. E o teatro demanda que a gente use a imaginação. E aqui eu vou deixar 2 dicas, se vocês quiserem criar e contar histórias, 2 dicas que nós usamos na Leve Companhia para criar nossos espetáculos. A primeira dica é, a gente usa sempre a jornada do herói, proposta pelo Joseph Campbell, que ajuda que propõe que um personagem principal, um protagonista, empreenda uma aventura e que nessa aventura ele se transforme. E a outra dica que eu geralmente uso nos espetáculos é você posicionar um conflito pessoal dentro de um conflito maior, seja de uma época, seja social. Um exemplo disso é a história do Titanic. O naufrágio do Titanic é um evento mundial, um evento histórico muito conhecido, uma tragédia que vitimou muitas pessoas. E quando eles fizeram o filme, eles colocaram nesse pano de fundo, que é um evento histórico, uma história pessoal de uma mulher que se apaixona por um homem de uma classe social diferente. São 2 dicas aí para quem quiser criar histórias. E aí, agora falando um pouquinho das nossas histórias, temos o Livro de Ouro, é um espetáculo que já realizou mais de 70 apresentações para mais de 9.000 pessoas e que conta com um livro infantil, um livro ilustrado para crianças entre 8 e 9 anos. Nós temos o Croc Chips, que é um espetáculo que já foi realizado já fez mais de 18 apresentações para mais de 3.000 espectadores. Nós temos a Torta da Avó Eulália, que é um espetáculo que está sendo desenvolvido, pretendemos estrear logo em seguida à pandemia, que trata de relações familiares com público-alvo de 9 a 13 anos, crianças de 9 a 13 anos. E temos um espetáculo de teatro de improviso chamado Parada, com direção do Rafael Pimenta, que está aqui nos assistindo. Não falou aí, mas oi, Rafa. E que tem estreia prevista para 2021 também, cujo tema é variado porque são cenas a partir de estímulos da plateia. É um espetáculo voltado para caminhoneiros e profissionais do transporte. Nossos principais... como que a gente pode realizar isso? Através das leis de incentivo fiscal. Eu posso explicar melhor no 1 a 1 como elas funcionam. Hoje em dia existem para todos os impostos, existem desde o IPTU, ISS, ICMS, Imposto de Renda. Então, todo tipo de empresa hoje consegue patrocinar um projeto de teatro. Quais são as principais referências para a gente? Aqui são alguns dos nossos clientes. Então, as principais referências são empresas de porte médio para grande. Por quê? Porque as leis de incentivo permitem que uma parte pequena dos impostos seja direcionada para um projeto cultural. Qualquer imposto, IPTU, ISS, ICMS ou Imposto de Renda. Como essa parte é muito pequena, esse imposto pago pela empresa tem que ser bastante elevado. Por isso a gente pede referências de empresas grandes. É isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só a gente agendar 1 a 1. Fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui compartilhando um pouquinho de qual é a minha paixão pelo teatro. Acho que aqui a gente tem 2 trabalhos. Dizer quem somos nós, para que vocês nos conheçam, e dizer por que a gente ama o que a gente faz. E eu amo o teatro porque com o teatro, mesmo sozinho, eu me sinto mais acompanhado. Obrigado, pessoal.